Estrutura da frase. As frases que possuem verbo são geralmente estruturadas a partir de dois elementos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Isso não significa que algumas frases devam ser formadas, no mínimo, por dois vocábulos. Na frase saímos, por exemplo, há um sujeito implícito na terminação do verbo nós. Então, uma única palavra, que é um verbo, e que é considerada também como frase. O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. É normalmente o ser de quem se declara algo, o tema do que se vai comunicar. Então, o predicado é a palavra da frase que contém a informação nova para o ouvinte. Normalmente, ele se refere ao sujeito, constituindo a declaração do que se atribui ao sujeito. É sempre muito importante analisar qual é o núcleo significativo da declaração. Se o núcleo da declaração estiver no verbo, teremos um predicado verbal. Ocorre nas frases verbais. Se o núcleo da declaração estiver em algum nome, teremos então uma frase nominal, um período nominal. Um predicado nominal. Ocorre nas frases nominais que possuem verbo de ligação. Observe, o amor é eterno. O tema, o ser de quem se declara algo, o sujeito, é o amor. A declaração é referente a o amor, ou seja, o predicado é eterno. É um predicado nominal, pois seu núcleo significativo é o nome eterno. Já na frase, os rapazes andam de bicicleta, o sujeito é os rapazes, que indicamos por ser o termo que concorda em número e pessoa. Então, os, rapaz, não está rapaz, está rapazes. Então, concorda com número e pessoa. E o verbo é andam, que também está no plural. Então, o predicado é andam de bicicleta, cujo núcleo significativo é o verbo andam, que vem do verbo andar. Temos assim um predicado verbal e não nominal. Oração. Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso, é necessário que o enunciado tenha sentido completo, que a gente consiga entender a frase que foi escrita, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Então é preciso que tenha um verbo para que ela seja uma oração. Por exemplo, Camila terminou a leitura do livro. Olha o verbo terminou, que vem de terminar. Então aqui nós temos uma oração. Observe, na oração, as palavras estão relacionadas entre si, como parte de um conjunto harmônico. Elas são os termos ou as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Nem toda frase é uma oração. Então nós vimos ali essa frase aqui, Camila terminou a leitura do livro. Ela é uma oração, isso porque ela contém um verbo. Mas aqui a gente já viu que nem toda frase é considerada como uma oração. Por quê? Olha o exemplo aqui, que dia lindo. Esse enunciado é frase, pois tem um sentido, a gente consegue entender. Esse enunciado não é oração, pois não possui um verbo. Então aqui nós temos, que dia lindo. Então não possui verbo, ela não pode ser considerada como uma oração, mas ela é uma frase, porque ela possui um sentido completo. Então quando você fala que dia lindo para outra pessoa, ela vai entender o que você disse. As palavras elas não estão soltas, sem sentido. Assim, não possui estrutura sintática, portanto, não são orações. Frases como socorro, com licença, que rapaz ignorante. Então, nenhuma dessas possui verbo. Ela não é considerada uma oração. A frase pode conter uma ou mais orações. Vejamos. Então, brinquei na praia. Nós temos aqui destacado brinquei. Nós temos uma oração. Entrei na casa e sentei-me. Destacado nós temos entrei, sentei, então duas orações. Cheguei, vi, venci. Destacado tem cheguei, vi,
e venci. Então são 3 orações. Já já eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque nós, se a gente observar aqui, todos eles aqui, ó, são verbos. Então, brinquei, que vem do verbo brincar, entrei, do verbo entrar, sentei, do verbo sentar, cheguei, do verbo chegar, vi e venci. Já já a gente vai falar sobre ela, relembre isso aí. Período. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Então nós temos dois tipos de período. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Como exemplo, nós temos aqui o amor eterno, destacado o período, o é. As plantas necessitam de cuidados especiais, destacado necessitam. Quero aquelas rosas, quero. O tempo é o melhor remédio, destacado tem um é. Então nós temos 4 frases e em cada frase dessa nós temos apenas uma palavra em destaque. Então é considerado como período simples porque é constituído por apenas uma oração. Período composto é aquele constituído por 2 ou mais orações. Exemplo: quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Olha o destaque, 2 palavras em destaque. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Presentear, quero. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que você... Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então aqui nós temos, olha, várias palavras em destaque. Cheguei, jantei e fui dormir. Mais palavras em destaque. Então nós temos 4 orações aqui. Cada oração dessa contém mais de um verbo. Então por isso é chamado de período composto, porque possui mais de um verbo nessas orações. Ou verbo ou uma locução. Saiba que, como toda oração está centrada no verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou as locuções verbais. Então, isso que eu citei aqui quando eu me referi a esse daqui, a gente descobrir quantas orações tem. Então, aqui eu sei que tem uma oração porque só possui um verbo. Aqui é chamada de 2 orações porque possui 2 verbos. E aqui nós temos 3 orações porque possui 3 verbos. Então, quando eu quero descobrir quantas orações contém uma frase, eu vou contar quantos verbos tem nessa frase. Então, se tiver 4, nós temos 4 orações. Se tiver uma, nós temos uma oração. Aqui nesse caso mesmo, olha, nós temos 3 orações, nós temos 2 orações, né? 2 orações. E já neste aqui, em cada uma delas nós só temos um. Por quê? Porque a quantidade de verbos que tem na frase é que vai indicar quantas orações essa frase contém. Ok? E aí, vamos dar aquela ajudinha. Inscreva-se, comente, compartilhe. E aí está meus contatos aí embaixo. Qualquer coisa é só clicar aí e deixar aí o seu gostei.